Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar a prova de geografia do vestibular da UERJ, ano 2023. Espero que vocês gostem do comentário e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, a partir de hoje, eu irei gravar comentários, ou seja, comentar inúmeras provas de vestibulares, UERJ, Enem, USP, Unesp, enfim. Então, dessa forma, como eu já tenho praticamente quase todo o programa de geografia gravado, agora eu vou me dedicar um pouco mais na gravação das provas comentadas, que são de suma importância na preparação dos alunos que irão prestar concurso de vestibular. Seja um vestibular público, seja um vestibular privado. Porque rever as provas anteriores é muito importante para fixar conteúdo e aumentar o seu rendimento no concurso. Então vamos à primeira questão da UERJ da prova de 2023. Foi a questão de número 47. Estados seculares e estados com religião oficial. Então, aqui nós temos um planisfério, onde os estados seculares aparecem na cor azul e com religião oficial em cor vermelha. Então, vamos lá. Com base no mapa, o credo predominante na maioria dos estados onde existe uma religião oficial é, letra B, o islamismo, a religião muçulmana, aquela criada pelo profeta Maomé. Então você pode perceber, por exemplo, o norte da África, a região do Oriente Médio, né? Então, aqui, por exemplo, Bangladesh. Aqui nós temos também o Afeganistão e o Paquistão. Aqui nós temos também, em algumas áreas do Sudeste Asiático, enfim. Então, principalmente aqui no norte da África e no Oriente Médio, a religião predominante, ou quase que exclusiva, né, é a religião islâmica. Então, uma questão considerada muito fácil, desde que o aluno tivesse a concepção que a religião muçulmana, que é a segunda religião mais professada no mundo, ela tem como principal base de seus seguidores o norte do continente africano e o Oriente Médio. Aqui nós temos também assinalado em vermelho, né, países que têm outra religião predominante, que não é necessariamente a religião muçulmana ou islâmica. Aqui nós temos a questão de número 48, deu uma puladinha. Muitos nos círculos financeiros disseram que o esforço das indústrias americanas para reduzir suas cadeias de fornecimento e trazer a produção de volta para casa duraria pouco. Assim que a pandemia desse uma trégua
e as cadeias globais de logística e transporte voltassem a funcionar, a moda passaria, argumentavam. Mas foi 2 anos e meio depois do início da pandemia da Covid-19, essa tendência parece estar mais forte do que nunca, diante da guerra da Ucrânia e das levas mais recentes de lockdown na China para conter novos surtos do coronavírus. Nunca os executivos americanos mencionaram tanto os planos de realocar a produção de suas empresas em oposição ao offshoring, termo que ficou famoso nos anos de ouro da globalização como sinônimo de levar a fabricação de partes do produto ou até do item completo para subsidiárias em países de mão de obra mais barata, sobretudo a China. O onshoring significa produzir no país onde o bem será consumido. Reshoring, por sua vez, é trazer de volta para o país de origem da empresa a produção que no passado estava em offshoring, adaptado de O Globo. Enfim, a mudança na estratégia locacional das grandes corporações mencionada na reportagem tem como explicação a dificuldade em preservar algumas práticas do atual modelo produtivo. Uma dessas práticas está apontada em primeiro lugar, nós temos que fazer um breve comentário sobre a tendência da globalização no que é chamado de anos de ouro da globalização, quando de fato, em função da crescente integração dos mercados, percebeu-se uma migração muito grande de empresas sediadas principalmente nos países de maior desenvolvimento econômico para os países de menor desenvolvimento, motivada, sobretudo, pelas chamadas vantagens comparativas oferecidas por esses países. Ah, professor, quais seriam essas vantagens comparativas? Os incentivos fiscais, o menor custo da mão de obra, a menor carga tributária, legislação que facilitasse a remessa de lucros para o exterior, terrenos mais baratos, muitas vezes doados, políticas ambientais menos rigorosas. Então podemos considerar inúmeras as vantagens comparativas que determinados países ofereciam e ainda oferecem às grandes corporações multinacionais ou transnacionais. Isso fez com que muitas indústrias sediadas nos países desenvolvidos transferissem parte ou totalmente suas linhas de produção para os países em menor desenvolvimento, destacando-se dentro desse contexto a China, que de fato, após o início das suas reformas econômicas em 1976, passou a atrair de forma crescente um grande número de empresas multinacionais. Mas essa tendência, ela começou a dar sinais de reversão mesmo antes do início da pandemia do Covid-19. Vou dar um exemplo. Quando o presidente Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele havia prometido em campanha que traria empresas norte-americanas de volta para o território norte-americano, porque entendia que essas empresas deveriam gerar empregos nos Estados Unidos, arrecadar impostos para os Estados Unidos, e dessa forma ele adotou um conjunto de medidas para repatriar essas empresas.
Então, é o reshoring, ou seja, o retorno das empresas, das indústrias que estavam não só na China como em outros países do mundo. E para isso, inclusive, o presidente Trump ameaçou adotar sanções para os grupos empresariais que não repatriassem suas linhas de produção, parcial ou completas. Só que com a pandemia do Covid-19, esse processo se intensificou e a Itália ela vem seguindo o mesmo caminho e há uma tendência de outras nações desenvolvidas seguirem o mesmo caminho, até mesmo porque nós temos que levar em consideração um aspecto. O avanço da quarta revolução industrial, com o desenvolvimento de novos modelos de robôs industriais, com o desenvolvimento da inteligência artificial, cada vez uma indústria moderna depende menos de mão de obra. Então, os custos com mão de obra acabam diminuindo. Então, um dos fatores que levavam esses grandes grupos empresariais a transferirem parcialmente ou totalmente suas linhas de produção para os países de menor desenvolvimento era justamente as chamadas vantagens comparativas. Como, podemos assim considerar? Hoje já não existe tanta vantagem assim em manter linhas de produção em determinados países em desenvolvimento, então começa a se perceber o movimento contrário ao processo de globalização, quando então nós tivemos uma maior integração das economias mundiais dentro do contexto do aumento dos investimentos produtivos realizados por empresas sediadas nos países desenvolvidos em países de menor desenvolvimento. Então, a questão em si, ela quer saber qual o modelo, modelo produtivo atual, que é uma dessas práticas utilizadas pelas empresas industriais. Então é a letra A, manutenção de estoques reduzidos. Então é aquele princípio do just in time, produzir em tempo certo a quantidade exata para evitar a formação de grandes estoques, que era uma característica do sistema fordista, e dessa forma evitar prejuízos, como por exemplo aqueles causados na década de 1920, quando então nós tivemos a crise de superprodução do Fordismo, motivada por grandes estoques no interior das fábricas. Então, o Just in Time, que é o modelo criado no Japão, adotado pelo sistema toyotista de produção, ele procura adequar a produção à demanda, evitando dessa forma a formação de grandes estoques e riscos da empresa ter prejuízo. Porque se você produz, você gastou para produzir. Então você precisa vender o quanto antes possível, não só para recuperar o investimento feito, assim como obter lucros, porque toda empresa opera com uma determinada margem de lucro. Então a resposta aqui, letra A. Vamos para a questão de número 49. Um pedaço de tecido quadrado, colorido, comum, xadrez pintado, a 7 cores, assim é a Huipala, bandeira típica dos povos indígenas, povos andinos, criada no período pré-colonial, por sociedades que compunham o Império Inca. Era um símbolo sagrado usado na agricultura, em festas, cerimônias e outros eventos sociais. Após a colonização espanhola, foi também associada à resistência política indígena. A Huipala resistiu ao tempo
e hoje é representativa dos costumes e de manifestações políticas de indígenas na Bolívia, no Peru, no norte da Argentina, no Chile, no sul do Equador e no oeste do Paraguai. Símbolo de identificação e diversidade dos povos da região dos Andes. Ela representa a unidade, a solidariedade e a harmonia. A estrutura do desenho simétrica expressa a igualdade criada entre esses povos que rejeitam conceitos como o do individualismo. O conjunto de representações associadas à bandeira do Impala fortalece a formação de um tipo de identidade territorial. Essa identidade territorial está fundamentada no seguinte conceito, o conceito de multiculturalismo, porque aqui, na verdade, essa bandeira ela acaba por representar vários povos indígenas que habitavam como habitam seus descendentes na região da Cordilheira dos Andes, que pega uma parte da América do Sul. Pega o Chile, pega o oeste da Argentina, pega a Colômbia, pega o Equador, pega o Peru, pega a Bolívia e chega a pegar até um pedacinho lá da Venezuela. Então, o próprio texto já indicava, de uma certa forma, qual seria a resposta, a razão até pela qual eu considero essa questão extremamente fácil para um aluno que tem uma preparação razoável, não precisa nem ser muito boa não, tá? Uma preparação razoável, com uma capacidade interpretativa boa, ele conseguiria matar essa questão sem muita dificuldade. Aqui nós temos o mapinha da Ucrânia. O evento geopolítico ironizado na charge vem sendo justificado por discursos ideológicos produzidos pelo governo da nação invasora. Nesses discursos destaca-se a seguinte característica social das áreas 1 e 2 assinaladas no mapa. Então, aqui nós temos o mapa da Ucrânia, país que foi invadido pelo exército russo no dia 24 de fevereiro de 2022. Muitas questões de vestibulares que foram realizados Brasil afora no final do ano de 2022 e início de 2023, assim como questões de vestibulares que foram realizados no meio do ano de 2022, retrataram a guerra da Ucrânia. Então aqui você tem a península da Crimeia, que passou a ser território russo no ano de 2014, e aqui nós temos Luhansk, Donetsk, a região de Donbás, cuja população é de maioria russa. Tem que entender o seguinte, uma parte da Ucrânia é ocupada por descendentes de russos, isso historicamente, e durante o período de vigência da União Soviética, inclusive, também, o governo soviético motivava a migração de russos para as demais repúblicas que compunham a União Soviética, de forma a garantir o maior controle do território e também impedir o surgimento de qualquer movimento de cunho nacionalista que, porventura, conduzisse um processo de dissolução ou separação de uma das repúblicas que formavam a União Soviética. Então, a guerra da Rússia com a Ucrânia, em tese, em parte, é motivada pelo desejo do então presidente Vladimir Putin em anexar os territórios da Ucrânia ocupados por populações de maioria russa, e também outras alegações que foram utilizadas pelo presidente Putin
sobre a questão da Ucrânia pertencer historicamente à Rússia, o que a gente pode questionar. Também o fato da Ucrânia estava se aproximando, ou de estar se aproximando da OTAN, da organização do Tratado do Atlântico Norte, que segundo o governo da Rússia seria uma ameaça maior para a Rússia, o acesso ou o ingresso da Ucrânia à OTAN, porque aproximaria a Aliança Ocidental do território russo. Basta lembrar que a Ucrânia tem uma vasta extensão de fronteira com a Rússia e a capital russa, Moscou, estaria um pouco mais de 800 quilômetros de distância da fronteira da Rússia com a Ucrânia. E caso a Ucrânia viesse a ingressar na OTAN, isso constituiria uma ameaça à segurança interna do país. Também o Putin alegou o crescimento do nazismo em território ucraniano como uma ameaça aos interesses russos, enfim. Então foram várias alegações utilizadas pelo governo da Rússia para iniciar uma guerra que se estende até os dias atuais. Essa aula está sendo gravada hoje, sábado, 28 de janeiro de 2023. Estamos próximos de completar um ano do início do conflito sem uma definição. Então, aqui nós temos como resposta, o evento geopolítico ironizado na charge vem sendo justificado por discursos ideológicos produzidos pelo governo da nação invasora. Nesses discursos, destaca-se a seguinte característica social das áreas 1 e 2 assinaladas no mapa: o predomínio da língua russa. 1. Península da Crimeia. 2. A região de Donbás, principalmente onde tem ali Luhansk e Donetsk. Aqui é a questão de número 51. Branding é um termo oriundo da língua inglesa, utilizado para se referir às diferentes ações relacionadas à criação e à gestão de marcas. Esse termo também se aplica à ação de criação, fortalecimento e divulgação da identidade ou imagem de determinado território, com características únicas que o tornem distinto perante outros. Alguns dos principais objetivos das ações de branding de território são aumentar seu atrativo como lugares de investimento empresarial, melhorar sua posição competitiva no mercado turístico, fortalecer a identidade dos cidadãos com seu lugar de residência e aumentar a sua autoestima, obter predisposição para consumir mercadorias características de um determinado lugar, facilitar o desenvolvimento do território. Uma iniciativa muito praticada nas ações de branding no território é a demarcação de áreas caracterizadas pela. Então, dentro desse contexto que aparece nessa questão, a resposta à singularidade da produção vinícola. Lembrando que, no caso lá do Rio Grande do Sul, aqui nós temos inclusive onde foi escrito esse texto, cidade de Uruguaiana, que é o extremo sul do Rio Grande do Sul, mas o estado do Rio Grande do Sul em si, ele historicamente é conhecido como um dos mais importantes produtores de vinho do Brasil. Hoje, Rio Grande do Sul e Pernambuco disputam a hegemonia na produção de vinho no Brasil. Então, muitas cidades gaúchas, sobretudo aquelas localizadas na região serrana, como por exemplo Caxias do Sul, Bento Gonçalves, por aí vai, elas se caracterizam por terem indústrias vinícolas famosas, sendo muito procuradas por turistas não só nacionais como estrangeiros, que querem conhecer essas cidades, não só por causa das suas belezas naturais, são cidades, por exemplo, de colonização italiana, mas assim também, pelos famosos vinhos que são produzidos, vinhos de qualidade muito boa,
que não só atendem o mercado interno, assim como são exportados para vários países do mundo. Então a resposta aqui, letra C. Aqui nós temos o mapinha da Inglaterra, e esse mapa, né, proporção em relação à população total do município, tá? Então, um fator demográfico que contribui para explicar a proporção de idosos na região metropolitana de Londres, aqui, ó. Então, um fator que explica essa grande proporção de idosos na região de Londres é a questão do elevado fluxo de imigração. Londres é a principal cidade da Inglaterra, então as cidades que recebem muitos imigrantes, né? Aqui nós temos, né, proporção de pessoas com mais de 65 anos. Vocês vão ver que essa proporção, eu falei assim, grande proporção, não era para dizer pequena proporção de idosos em Londres, né? Então, repare que em algumas áreas, né, da Inglaterra, essa proporção de idosos acima de 65 anos ultrapassa os 26%. Aqui em Londres, né, essa proporção está entre 5% a 14%. Por quê? Londres é a principal cidade da Inglaterra. É a maior metrópole da Inglaterra. Razão pela qual a imigração normalmente ela é constituída por pessoas mais jovens. Então, toda e qualquer região ou localidade que receba, né, um grande número de imigrantes, há uma tendência natural dessa área, dessa região, dessa cidade, o que seja, apresentar uma proporção de idosos menor. É o caso de Londres, porque a Inglaterra durante muito tempo fez parte da União Europeia. Com isso, o país recebeu uma quantidade enorme de imigrantes, não só imigrantes procedentes dos países membros da União Europeia. Basta lembrar que um dos objetivos da União Europeia é justamente a livre circulação de trabalhadores. Isso, de certa forma, foi de grande importância para que muitos trabalhadores buscassem a Inglaterra como um destino, até mesmo porque a Inglaterra é um dos países mais desenvolvidos da União Europeia, ou seja, era um dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Digo era porque sabemos nós que o Reino Unido se desvinculou da União Europeia e dessa forma a Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia já não fazem mais parte da União Europeia. Então, isso acabou deixando como herança, né, um percentual maior de pessoas mais jovens, um percentual maior de adultos, razão pela qual aqui na região metropolitana de Londres o percentual de idosos é menor. Então vamos para a próxima questão. A última questão de geografia. Aqui nós temos Zelão, 1960. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou. E era carnaval. No fogo de um barracão, só se cozinha ilusão. Restos que a feira deixou. E ainda é pouco, só. Mas assim mesmo o Zelão dizia sempre a sorrir. Que um pobre ajuda outro. Pobre até melhorar. Choveu, choveu, a chuva jogou seu barraco no chão. Nem foi possível salvar violão, que acompanhou morro abaixo a canção. Das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Então, essa questão em si, ela pede para que o aluno assinale, né, por exemplo, o climograma que retrata,
né, esse período chuvoso que causou essa tragédia no morro. Então, aqui nós temos 4 climogramas. Esse aqui é o clima tropical subúmido, que é um clima que alterna 2 estações, uma chuvosa no verão, uma seca aqui no inverno. Então, exatamente é o período do verão, o período mais chuvoso, onde nós que vivemos aqui no Brasil sabemos da maioria das regiões brasileiras, que naquelas áreas de encostas é mais comum que ocorram os deslizamentos, nessa temporada de chuva mais intensa, que começa no final da primavera, da metade para o final da primavera, e se estende até o início do outono. Então aqui a resposta é letra A. Essa aqui a B não poderia ser, porque aqui nós temos um clima que nem existe aqui no Brasil. Aqui é um clima mediterrâneo, é um tipo de clima subtropical, que é muito comum lá no litoral sul da Europa, o litoral norte da África, trecho do litoral da Califórnia, trecho do litoral do Chile, litoral sul da Austrália tem uma área também com um clima mediterrâneo, que é aquele clima seco no verão e chuvoso durante o inverno. Mas é uma característica aqui, e não é nem clima mediterrâneo em si, esse aqui é mais um clima desértico em si, né? Porque 5 milímetros aqui não dá nem para considerar o Mediterrâneo, muito pouca chuva. Aqui, portanto, é o clima desértico. Então, desértico, mas é aquele clima desértico próximo, né, vamos dizer assim, do mar Mediterrâneo, um pouquinho fora, por exemplo, ali no norte da África, um pouquinho mais afastado do litoral do Egito, do litoral da Líbia. Então ali é um clima desértico com as chuvas mais concentradas no inverno. É muito pouca chuva, né? Aqui nós temos um clima equatorial, temperatura média acima de 25 graus, então isso aqui caracteriza o clima equatorial. Tem um período chuvoso bastante intenso, um período de menor chuva, né, nessa parte aí que podemos assim considerar os meses de inverno. E aqui nós temos o clima temperado oceânico, né? Você repara aqui, a temperatura média mensal, nem temperado oceânico perdão, aqui é o clima frio. É um clima frio, porque a temperatura média mensal no verão está acima de 5 graus. E a temperatura média no inverno abaixo de 0 graus. Então, não tem aí a localidade, mas é um clima frio, não é temperado não, porque o temperado oceânico, a temperatura média, ela passa dos 10, 15 graus nos meses de verão. E nos meses de inverno ela fica aqui nesse padrão, as chuvas bem distribuídas. Então aqui está aparecendo de fato um clima frio, né? Diferente, né? Porque não pode nem falar que é o frio continental, porque as chuvas são bem distribuídas, e no frio continental, no período do inverno, o índice pluviométrico é bem mais baixo, até mesmo porque no inverno é mais neve do que chuva. Então, esse climograma aqui, particularmente, eu nunca vi em nenhuma questão de prova, em nenhum livro, mas pelo padrão de temperatura aqui, ele está mais para o clima frio continental. Deve ser um clima frio continental mais próximo de uma região oceânica, porque não há tanta variação assim, podemos considerar, de precipitação. Então, a resposta aqui é a letra A, que retrata aqui o clima tropical subúmido, verão chuvoso, inverno seco. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!